Então, prezados alunos, vamos para mais um vídeo, ainda de noções básicas. E nessa etapa vamos aprender sobre linhas e arcos e descobrir que possibilidades eles nos permitem, né? Então, para desenhar linhas e entender que tipo de modificações elas permitem nos nossos objetos, eu vou desenhar primeiramente aqui um retângulo. E lembrar, né, que quando eu desenho um retângulo, eu crio uma face, né? Clicando aqui sobre essa face, eu percebo que a face fica achurada, né? Vou mudar aqui um pouco o ângulo de visão. Eu percebo, então, que em cima de um retângulo, né, sobre um retângulo, eu tenho uma face. E é possível, sobre essa face, selecionando essa face, é possível criar, né, um bloco, uma caixa, um volume, criar uma forma tridimensional. Ok. Vou cancelar essa operação para demonstrar o que acontece quando, sobre essa área, eu traço uma linha. Por exemplo, vou traçar uma linha de um vértice até o outro, né? Poderia desenhar uma linha de um ponto a outro qualquer, mas eu vou escolher aqui para demonstrar a modificação, eu vou demonstrar desenhando a linha a partir de um vértice, de uma extremidade, até um vértice oposto, tá? O que eu tenho? O que acontece agora? Eis que eu dividi a minha face em duas áreas, né? Então, esse é o efeito principal obtido com o desenho de uma linha. Eu consigo dividir faces, eu consigo dividir áreas. E agora, vejam bem, meus alunos, eu tenho, né, na hora, vou desfazer a seleção aqui e vou tomar o meu botão empurrar, puxar, aquela primeira operação de modelagem geométrica que a gente aprendeu, né? A operação mais simples para criar formas tridimensionais. A partir de uma figura plana, a gente empurra ou puxa e gera o 3D, né? Mas agora eu tenho, sobre aquela face do retângulo, não é mais uma face, agora eu tenho duas áreas. E eu consigo subdividir, né, e criar formas diferentes. Então, foi a linha que me permitiu subdividir aquela área, né? E aí, sempre a gente já conversou, sempre que eu tiver essa setinha preta aqui embaixo, significa que eu tenho mais opções escondidas nesse botão, né? Então, a linha ela é uma linha reta, né? Esse botão que tem como logo o desenho de um lápis, ele vai desenhar, vai permitir o desenho de uma linha reta, mas eu tenho aqui embaixo o desenho, a opção de desenho à mão livre. Então, eu vou refazer esse procedimento, né? Vou desenhar novamente um retângulo, vou desenhar um retângulo aqui no chão, né? Lembrando, enquanto eu só tinha uma face, eu poderia criar com esse retângulo um cubo, tá? Eu poderia criar uma caixa, vou chamar de caixa, né? Um cubo se fosse um quadrado, mas não é um quadrado, é um retângulo, então eu crio um bloco ou uma caixa, né? Mas eu vou refazer o que eu fiz aqui, eu caminhei de um vértice até o outro, oposto, de uma extremidade até a extremidade oposta, só que agora, ao invés de eu fazer de forma reta, eu vou fazer uma forma livre aqui, eu vou traçar um caminho livre, não reto, tá? E aí, como é que funciona? Você vai clicar no primeiro botão e vai fazer aquele clique e segura no mouse. É um clique e segura, você vai clicar e vai arrastar o mouse, tá? Até você finalizar. É um pouco mais difícil você finalizar no ponto
numa extremidade, exatamente numa extremidade, porque qualquer desenho à mão livre, ele para você desenhar com precisão é muito mais difícil fazendo isso à mão livre, né? Então eu tentei pegar aqui numa extremidade e terminar na outra, foi um pouco mais difícil. Vou até tentar refazer aqui para ver se eu consigo. Tem que ser um jogo mais rápido aqui, ó, de clicar e arrastar, né? E terminar. Fica bem mais difícil. Eu vou tentar uma terceira vez aqui, ó. Bem difícil mesmo, tá? Eu mesma não estou conseguindo terminar exatamente numa extremidade. Mas, enfim, o importante é mostrar para vocês que com a mão livre eu também consigo subdividir a área, né? Então, aquela área do retângulo agora ficou subdividida e eu consigo novamente fazer extrusões em diferentes níveis, ó. Vou começar de trás para frente aqui, empurrar aqui atrás primeiro e empurrar aqui na frente. Repare que eu fico aqui com várias facetas, né? Eu não tenho mais aqui, eu tinha uma face plana, né? Porque aí eu tinha uma linha gerando uma face plana no momento em que eu extrudo, no momento que eu empurro. Aqui não, eu tenho, né, o que é a minha curva, o que é o meu traçado à mão livre, na verdade, é uma sucessão de segmentos, de pequenos segmentos de reta, e no momento em que eu empurro para cima, eu tenho uma sucessão de pequenas faces, criando esse efeito aqui de facetas, né? Então, para um desenho técnico, eu já vou adiantar que para um desenho técnico, isso aqui tem um efeito bastante controverso, né? Dificilmente a gente vai usar o desenho à mão livre na geração de modelos técnicos, tá? Dificilmente a gente vai usar isso, mas como eu estou explorando a barra de ferramentas, eu queria mostrar, tá bem? E o que é muito interessante, né? Eu estou acostumando vocês a desenhar de baixo para cima, quer dizer, fazendo as formas planas aqui no chão e empurrando elas para cima, né? Mas eu quero que vocês observem que isso não é uma regra geral, né? A gente não precisa sempre trabalhar só numa única direção. A gente pode, por exemplo, aqui com a linha, desenhar em outras faces, né? Eu não preciso sempre desenhar no chão. Aqui eu estou usando um plano vertical que advém do meu próprio modelo, e estou traçando sobre esse plano vertical, sobre uma face plana vertical, eu estou traçando uma linha. E, de novo, qual é o efeito dessa linha? Essa linha está subdividindo essa minha área. Agora eu tenho duas áreas. E aí eu consigo fazer a mesma coisa que eu fiz ali no meu primeiro exemplo, eu consigo empurrar e puxar, né, e criar planos inclinados, né? Planos inclinados. Não preciso só pensar. Eu vou dizer o seguinte, olha, nesse primeiro exemplo, deixa eu afastar esse aqui, né, que ele não tem muito interesse para mim, já que as linhas, os traçados à mão livre, não me permitem desenhar peças técnicas, e a gente, né, para dar cabo aí das peças de engenharia, na maioria das vezes a gente vai trabalhar com a representação de peças técnicas, de volumes regulares. Então, vou deixar aquele ali um pouco de lado, né? Não tem tanto interesse assim. Vou me concentrar mais aqui nesses dois exemplos que eu tracei. Esse primeiro exemplo, eu vou dizer que a gente conseguiu, trabalhando a partir de um plano horizontal, a gente criou patamares, diferentes patamares ou degraus, e aqui, trabalhando num plano, a partir de um plano vertical, eu posso dizer que eu criei planos inclinados, ok? Aqui eu poderia ter parado em qualquer profundidade, poderia ter ido até o final, se eu tiver o cuidado aqui de parar exatamente, né,
exatamente na face, eu consigo criar uma cunha. Exatamente uma cunha. Tá? Então, basicamente, esses dois exemplos aqui dão noção, uma boa noção do que a gente obtém com linhas. Basicamente, a subdivisão de áreas. E o que eu quero mais mostrar com linhas? Eu sempre tenho dito, né, uma palavra que eu gosto muito de usar aqui na aula é a inferência. Eu acho a inferência essa forma de tentarmos conversar com o programa e adiantar a tarefa, né, ganhar tempo na tarefa, eu acho sempre muito interessante. Então, eu queria mostrar um pouco aqui do uso de inferência com linhas. Tá? Então, imagine aqui, vou desenhar um plano. Eu vou desenhar um plano horizontal. Quando eu tenho um plano e eu traço linhas sobre um plano, a primeira inferência é que ele tenta agarrar o desenho, o traçado nesse plano. Tá? Por quê? Porque eu estou num modelo, eu estou num ambiente tridimensional, eu posso desenhar uma linha no espaço. Fica muito mais difícil eu ter controle se eu desenhar a linha no espaço. Então, principalmente para quem está iniciando na tarefa de modelagem, eu sugiro a gente desenhar sempre em planos pré-definidos, né? Para não ter a chamada ilusão de ótica. Então, o que eu estou fazendo aqui é desenhar um plano aqui no chão, tá? Porque quando eu traçar linhas aqui, ele vai inferir que eu desejo me manter na face, nesse plano horizontal que eu tracei no chão. Então, ele vai evitar de fugir na direção para o espaço, tá? Então é uma dica isso. Eu vou ter a tendência de me manter no chão. E aí eu vou dar o primeiro, como é que funciona a linha, né? Eu dou o primeiro clique, olha só, ele está conversando aqui comigo, selecione o ponto inicial. E aí eu seleciono o ponto inicial, dou um clique e solto, e eu arrasto o mouse, ó, tá? E ele vai me mostrar a linha que eu estou traçando. E você vai perceber aqui a primeira inferência, olha, dependendo da direção do mouse, eu posso capturar a direção vermelha ou a direção verde. Se eu empurrar ele aqui numa direção que aparentemente não é paralela nem a vermelha nem a verde, a linha fica preta, tá? E aí, se eu andar aqui com cuidado, eu consigo empurrar ele somente numa direção, por exemplo, vermelha, ou somente numa direção verde. A gente já trabalhou com essa inferência quando movemos os objetos, né? E aí, olha, eu que tenho um pouco mais de prática, eu consigo encontrar essa inferência sem muita dificuldade. E eu consigo me manter, né? Me manter na direção desejada. Para os principiantes, né, que podem tremer mais a mão ou ficar, né, ter um pouco mais de dificuldade de manter a direção desejada, imagina que você quer traçar uma linha paralela ao eixo vermelho. Se você perceber que ele está fugindo da linha, você pode usar aquele truque que é pressionar a tecla Shift. Quando você pressiona a tecla Shift, ele não sai mais da direção, tá bem? Isso aí é o uso da inferência. Mas essa inferência, professora, você já tinha ensinado a gente lá no Mover. Não tem nenhuma novidade? Bom, vamos trabalhar com alguma novidade. Imagine você que eu tenho um desenho aqui, ó. Vou desenhar aqui uma figura qualquer, um retângulo aqui, tá? E imagine que eu preciso traçar uma linha que começa num ponto qualquer
e termine alinhada com essa aresta aqui do retângulo. Então, imagine que eu quero uma linha horizontal, ou seja, paralela ao eixo vermelho, mas ela vai terminar, ela precisa terminar exatamente alinhada com essa face, com essa aresta lateral aqui do meu retângulo. Então, veja bem, quando eu aproximo, eu já iniciei o procedimento, tá? Eu já escolhi a linha, já dei o primeiro clique, em que eu iniciei o traçado da minha linha. Eu já estou dizendo aqui para ele, né? Olha, começa, tá? Começa a minha linha. Mas, olha, o que eu vou dizer para ele, sem ter que medir. Inferência é isso, sem eu precisar ir lá e medir a distância que eu preciso dar exatamente para que ele termine alinhado aqui com essa aresta lateral do meu retângulo. O que que eu faço? Eu aproximo o meu mouse aqui e depois eu venho, né, calmamente aqui, olha, se eu voltar para a posição correta da minha linha, repare agora um traçado ali bem de leve, né? Um traçado bem discreto, bem suave ali. O que que ele está fazendo? Ele está inferindo com o ponto lá, com aquela extremidade, ou seja, alinhando a minha linha com a lateral do meu retângulo, tá? Então, quer dizer, se eu parar aqui nesse ponto que ele capturou, eu sei que ele está alinhado. Olha, eu vou fazer de novo. Ó, eu vim aqui, repousei o mouse sobre, né, a aresta, ou sobre essa extremidade aqui, e volto até ele ficar vermelho. Ó, quando ele ficar vermelho, a linha ficar vermelha, eu sei que ele está, o quê? Alinhado com aquele ponto. Ah lá, olha a mensagem dele, do ponto. É a inferência dele, tá? Então, eu sei aqui que ele terminou com aquela paralelo, né? Paralelo, ou vou dizer assim, alinhado. Olha, qual é a prova de que isso deu certo? Se eu continuar uma outra linha agora na direção verde, eu estou com dificuldade. Então, mantenha o shift para ele não fugir. Mantenha o shift. Olha como é que eu vou encontrar perfeitamente aquela extremidade. Perfeitamente aquela extremidade. Viram? O nome disso, meus amigos, é inferência. Tá? Eu fui usando a inferência para trabalhar com precisão. E olhem que eu nem cheguei ainda naquelas aulas em que a gente vai trabalhar no máximo da precisão. Tá? Mas eu estou mostrando para vocês como é que eu já caminho nesse sentido, utilizando de inferência. Olha, a gente não está medindo, a gente não está parando o procedimento para ir lá pegar uma régua, medir. Nem estou falando ainda, nem estou usando isso aqui com vocês. Olha o meu mouse aqui. Olha onde ele mostra para mim a medida. Depois a gente vai conversar sobre isso aqui ainda. Nem estou usando isso, mas já estou trabalhando com um certo grau de precisão, utilizando do recurso de inferência. Tá? Então, treinem isso. Olha, o exercício vai ser esse. Você desenha um objeto qualquer, tá? E inicia aqui uma linha. E como é que você vai terminar essa linha? Imagina uma linha que venha paralela a um dos eixos coordenados. Eu estou vindo aqui, ó, paralela ao eixo vermelho, mas eu quero terminar. Agora eu vou fazer o contrário, olha. Eu quero alinhar com essa aresta posterior do meu retângulo. Vou fazer um procedimento análogo, mas agora eu quero que a minha linha termine paralela aqui à aresta posterior do meu retângulo. Então, eu venho com o mouse, eu capturo aqui, ó, pontos nessa aresta, pode ser o ponto mediano, pode ser a extremidade, e volto com o meu mouse, ó, volta com calma aqui. Repare aquela linha que ele está construindo, uma linha muito suave, bem discreta, pontilhada. Volta, tá? Enquanto você é principiante, faça tudo com calma para sua mão e se adaptando ao mouse.
E eu não sei se você já teve tempo de adquirir aí um mouse periférico. É uma sugestão que eu dou de ouro para você. Não use o mouse do notebook. Não é bom, não é legal isso. Se você conseguir, ótimo. Se você conseguir usar o mouse do notebook, ótimo. Eu não estou colocando um impedimento para você, eu só estou dizendo que eu trabalho com isso há mais de 10 anos e eu não utilizo o mouse do notebook, tá? Esses mouses baratinhos, você vai adquirir um e vai ter mais conforto para desenhar. Voltei com o mouse aqui, ó. Vou finalizar com mais um clique. Selecione o ponto final, clica, tudo. Clique e solta, clique e solta. Olha a minha linha, ficou vermelhinha e ela está terminando alinhada com a aresta posterior lá daquele retângulo. Flávia, como é que você tem certeza que deu certo? Olha como é que eu tenho certeza que deu certo. Eu vou continuar traçando uma outra reta. Olha como é que a minha outra reta agora vem verde, 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 verde. E olha como é que ela termina perfeitamente na extremidade que eu queria alinhar, né? Precisão, meus amigos, isso é precisão. Ok? E aqui, ó, só para contar para vocês, se eu finalizar aqui, ó, com qualquer... Se eu finalizar com linhas, o ciclo, né, fechando as linhas, eu crio mais uma área aqui no meio, olha. Eu crio mais uma área. Dentro daquela área, se eu fecho, né, se eu fecho com linhas, se eu encerro uma área com linhas, eu consigo, de novo, gerar a minha operação, minha receita básica. Lembrem? Receita básica de gerar modelo tridimensional. É claro que tem outras formas de gerar modelos tridimensionais, mas essa aqui é uma. E aqui, ó, eu fiz uma quina viva, né? Nesse canto aqui eu fiz uma quina viva, porque eu fiz uma reta horizontal, depois eu fiz uma outra reta horizontal, uma acompanhando o eixo vermelho, a outra acompanhando o eixo verde. Precisamente eu tenho um ângulo reto aqui, né? Meus amigos, treinem a linha, por favor, antes da gente passar para o arco no próximo vídeo. Até lá!